Olá, meninos! Vamos fazer uma revisãozinha de alguns assuntos aqui, começando por eletrização, processo de eletrização. Vamos começar pelo primeiro processo, que é o processo de atrito. Bom, primeira coisa, quando a gente for trabalhar com eletrização por atrito entre os corpos, primeiramente a gente tem que ter noção que o corpo A e o corpo B, eles necessitam ser corpos isolantes. O que são isolantes? Aqueles que tentam evitar, na verdade, né? Eles tentam evitar que a carga se movimente por ele, certo? Não é que ele sempre consegue, mas ele tenta evitar o movimento de carga nesse corpo. Então, normalmente tem que ser entre isolantes, porque no eletrização por atrito com corpo condutor, por exemplo, ao invés de ter eletrização por atrito, você vai ter uma eletrização por contato, na verdade, né? Já que a hora que você coloca o contato para poder atritar um com o outro, ele já começa a transferir cargas. Então, aqui a gente vai ter dois corpos isolantes. E aí eu vou poder falar que eles estão inicialmente neutros. Olha que bacana. Eu estou pegando um corpo A inicialmente neutro, ou seja, não significa que ele esteja desprovido de carga elétrica, né? Ele tem cargas, tem prótons e tem elétrons. Só que ele tem quantidades iguais, tanto próton como elétron. Então isso ocorre no A e isso ocorre no B. E, portanto, a quantidade de carga deles vale zero. Bom, ao pegar esses dois corpinhos e começar a tritar um corpo com o outro, ó, então eu vou aqui, ó, e ficar esfregando um corpo no outro, um deles vai roubar elétrons do outro. Então, o primeiro cuidado que vocês têm que tomar aqui, alguém rouba elétrons de alguém. Nunca alguém rouba prótons de alguém, porque os prótons estão no núcleo do átomo. A gente não vai conseguir tirar os prótons do corpo, certo? Então ninguém ganha prótons ou perde prótons. Onde você vê isso numa alternativa, você já pode jogar fora. Não existe o ganhar prótons ou perder prótons. Então alguém ganha elétrons de alguém. E quem vai ganhar elétrons de quem aqui? Para isso, senhores, terá que ser apresentado para você de alguma forma, tá? Através de uma seta, que nem eu estou fazendo aqui para vocês, ou só falando quem gosta mais de um e quem gosta mais do outro, ou coloca no texto, não interessa. Mas ele precisa fornecer para você a chamada série triboelétrica. Essa série triboelétrica ela vai mostrar para nós quem é que gosta mais de prótons e quem é que gosta mais de elétrons. Por exemplo, imagine vocês aqui que nessa série triboelétrica ele colocasse aqui o corpo A, ele colocasse aqui o corpo B e aqui embaixo o corpo C. Se você comparar o A com o B, você percebe que o A aqui na nossa setinha está mais próximo do positivo e o B é quem está mais próximo do negativo. Então pronto, o B fica com os elétrons e o A fica com os prótons. Se você comparar o B com o C, inverte para o B, porque agora o B comparado com o C é ele que gosta mais de prótons e o C que gosta mais de elétrons, certo? Então perceba que tudo depende dessa série tribelétrica. Ele vai fornecer aí lã, vidro, papel, borracha, porcelana. Ele vai dando uma série de materiais para vocês e com esses materiais sempre comparando de dois em dois, né? Você vai perceber quem é que gosta mais de prótons e quem é que gosta mais de elétrons. O bacana é, se a gente fizer que nem o exemplo aí, estiver fazendo que nem o exemplo que eu coloquei para vocês, ó, comparando o corpo A com o corpo B, a gente percebe que alguém tira elétrons de alguém. Não é essa a ideia? No caso aqui, quem gosta mais de elétrons é quem vai tirar elétrons daquele que gosta menos. E no nosso caso, quem gosta menos é o A. Isso significa que o B arranca elétrons do A. E aí o bacana, meninos, que essas cargas, elas vão ficar exatamente onde você atritou o corpo. Justamente porque esse corpo é isolante, ele não é condutor. As cargas não vão ter como se espalhar nesse corpo, porque não tem facilidade para se movimentar naquele corpo. Então, é exatamente no ponto onde você esfregou, é onde as cargas vão se posicionar. Percebam que aqui eu coloquei aí uma quantidade de 7 elétrons para nós. Isso significa que se o B arrancou 7 elétrons do A, e inicialmente a carga era zero, ou seja, o número de prótons era exatamente igual ao número de elétrons, significa que a hora que eu tirei 7 elétrons do corpo A, eu acabei deixando aqui exatamente no ponto onde foi esfregado, tá? 7 prótons sozinhos. Olha que bacana. A gente percebe então que um corpo vai ficar eletrizado positivamente, enquanto o outro corpo vai ficar eletrizado negativamente para nós aqui, certo? Então, eu não sei ao certo, nesse caso, se a gente tiver os números, obviamente que a gente tem condições de calcular a quantidade de carga do corpo A, que eu vou chamar de Q a linha, só para diferenciar da que tinha antes, tá? Nesse caso, ó, seria o número de cargas que eu tenho em excesso, que são 7 prótons, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esta
seria a carga elétrica adquirida pelo corpo A após a eletrização. E a carga elétrica adquirida pelo corpo B após a eletrização, também vou chamar de QB' para diferenciar da outra. No caso do B, o que tem em excesso são 7 elétrons, então ia ficar 7 vezes a carga elementar do elétron, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mas, se vocês observarem, 7 vezes 1,6 positivo e 7 vezes 1,6 negativo, senhores, vocês concordam que vai dar o mesmo valor? A única diferença é que uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Então, na eletrização por atrito, é bacana que nós vamos poder falar que após a eletrização entre os dois corpos envolvidos, a quantidade de carga que existe neles são iguais, em módulo, obviamente, sendo que uma é positiva e a outra é negativa. Belezinha? Isso é eletrização por atrito. Cuidado, hein? Na eletrização por atrito, após a eletrização, os corpos ficam com sinais diferentes. Tá vendo aí, ó? Uma ficou positiva, a outra, consequentemente, fica negativa. Beleza aí, senhores? Então, vimos o primeiro processo de eletrização para nós aí por atrito, ok? Por exemplo, meninos, olha só esse exercício extra aí para nós, ó. Observe a ilustração. Então, tem uma moça aí passando um pente no seu cabelo, um pente fino no seu cabelo, né? E aí, olha que bacana. Ele está indicando para nós que, a priori, ó, tem um par protoelétron, outro parzinho, e aqui ficou um pouquinho de elétron em excesso, tá vendo? E aqui, ó, tem um par protoelétron, e aqui ficou um pouquinho de próton em excesso, e na mesma quantidade. 3 prótons em excesso aqui, 3 elétrons em excesso aqui, após ela ter esfregado o pente no cabelo, atritado o pente no cabelo. Aí vamos ao texto, ó. Nela, vê-se um processo comum de eletrização. Com relação aos processos de eletrização, é correto afirmar. Na eletrização por atrito, os corpos devem possuir excesso de carga elétrica antes de serem atritados. Senhores, na eletrização por atrito, eles não devem ter excesso de carga elétrica antes de serem atritados, né? Então, normalmente, eles são neutros, por isso que o item A tá falso para nós. Belezinha? Já falamos aí da eletrização por atrito, então. Eu vou pular B, daqui a pouco eu volto no item B, porque nós vamos falar de contato ainda, né? Aí olha a alternativa C. Após serem atritados, dois corpos, inicialmente neutros, feitos de madeira, permanecerão neutros. Olha só, se eles forem atritados, dois corpos inicialmente neutros, feitos de madeira, eles vão permanecer neutros. Por quê? Porque aqui eu preciso garantir que esses materiais, eles sejam materiais diferentes um do outro. Senão a gente não consegue eletrizar. Se forem materiais iguais aqui, se eu eletrizar o B com o B, quem que gosta mais de elétrons aqui? Ninguém, né? Os dois gostam da mesma quantidade de elétrons e prótons. Então a gente não consegue eletrizar. Então a gente percebe aí que a alternativa C é a nossa alternativa verdadeira aqui, tá certo? Vamos agora falar, daqui a pouco a gente volta para terminar esse exercício, tá? Vamos falar agora da eletrização por contato. Então vamos colocar aqui, ó, o número 2. Nós vamos falar de eletrização por contato. Olha só que bacana. Na nossa eletrização por contato, senhores, primeiro, que para ocorrer eletrização por contato, obrigatoriamente os materiais precisam ser condutores. Então, você vai ter um material A, você vai ter também o material B, a substância, o teu corpo B, e eles aqui agora, diferentes do primeiro caso, eles são condutores para nós. Certo? Bom, eu posso falar aqui que o A e o B não necessariamente estejam neutros, tá? O A e o B, eles podem ser materiais iguais ou podem ser materiais diferentes, não interessa, desde que eles sejam condutores, tá? Eu posso falar, por exemplo, que a carga de A vale 6 coulombs positiva. Ele tem aí um excesso de cargas positivas, excesso de prótons, que faz com que ele tenha essa carga de 6 coulombs. E o corpo B, eu vou falar que ele tem uma carga, pode ser menos 2 coulombs, pode ser mais 2 coulombs, mais um valor que seja cabível aí para nós, né, de carga, pode ser qualquer valor, pode ser até zero, pode ser que um esteja eletrizado e o outro esteja neutro para nós. E a ideia na eletrização por contato é que a gente, como o nome está falando,
coloque os dois corpos em contato. De duas, uma. Ou em contato direto, então você vai encostar um no outro aqui, tá? Deixa eu só copiar aqui a figura antes. Ou você coloca em contato direto um com o outro, ou você pode fazer uma ligação entre eles através de um fio condutor. Em qualquer uma das duas ligações, senhores, a eletrização ocorre da mesma forma. Perceba que agora a gente não vai ficar esfregando um corpo no outro, nós vamos apenas encostar um corpo no outro. O que vai acontecer? Ali, a gente vai perceber que existe uma diferença de potencial elétrico entre eles, tá? Uma diferença de potencial elétrico. Enquanto essa diferença de potencial existir, um corpo vai trocar carga com o outro, até que os dois potenciais se equilibrem para nós, certo? Mas o que seria esse potencial elétrico? Bom, isso é uma grandeza que vocês vão estudar posteriormente, tá? Mas esse potencial elétrico é mais ou menos aquilo que vocês têm na tomada da casa de vocês. Não tem dois buraquinhos na tomada? Um tem um potencial de 110 e o outro tem um potencial de zero, que dá a diferença de potencial, a voltagem elétrica que a gente fala, né, de 110 volts na sua casa, por exemplo. Então, toda vez que tem diferença de potencial elétrico, você tem corrente elétrica, você tem movimento de carga elétrica. E por isso que a gente consegue fazer a eletrização por contato. Quando você coloca dois corpos em contato, tendo diferença de potencial entre eles, vai permitir que carga se transfira de um corpo para o outro. Agora, se você coloca dois corpos com o mesmo potencial elétrico em contato, tendo o mesmo potencial elétrico, não vai ter diferença de potencial. É como você colocar uma criança no escorregador que está deitado. O escorregador não está inclinado. A altura de um lado, a altura do outro é a mesma. Como é que a criança vai escorregar? Não tem brincadeira, não é verdade? Para que o escorregador seja divertido, precisa ter uma altura maior de um lado e uma altura menor do outro. Então, meninos, a ideia é essa. Sempre em um condutor, numa eletrização por contato, um dos condutores vai ter um potencial maior do que o potencial elétrico do outro. E essa diferença de potencial é o que faz com que as cargas se movimentem, ou do A para o B, ou do B para o A, dependendo da quantidade de carga, dos sinais, de como essas cargas irão se transferir. Bom, o que é importante a gente entender aqui? Que se eu pegar após a eletrização, então olha só, vou subir aqui um pouquinho agora. Ui, ficou um valor aqui embaixo que eu não faço ideia de onde veio. Mas vamos tirar ele daqui. Olha só que bacana. Após a eletrização, se eu pegar esses dois corpos e separar eles novamente, então aqui, ó, houve o contato entre os corpos, né? Não importa como a gente fez esse contato, houve o contato entre os corpos, permitiu-se que cargas saíssem de um corpo e fosse para o outro. Mas, após a eletrização, ao separar esses corpos, obviamente que o corpo A e o corpo B, eles vão ter uma nova carga elétrica. Então, eu vou chamar a carga de A de Q' e eu vou chamar a carga de B de QB'. E como que a gente vai fazer para poder calcular essa quantidade de carga? Então, olha que bacana. Aqui existe um teorema que fala da conservação da quantidade de carga elétrica. Então, a gente vai poder afirmar, só subir a tela mais um pouquinho aqui para nós vamos poder afirmar que a somatória, se você somar a quantidade de carga total que tinha de todos os corpos envolvidos, tá? Todos, antes dessa eletrização, ela vai ser exatamente igual à somatória dessa quantidade de carga total depois da sua eletrização. Peão, não entendi. O que significa isso? Significa isso daqui, ó. Antes, o que nós temos antes aqui, ó? O corpo A e o corpo B. Então, eu vou pegar a carga do A mais a carga do B e vou somar. Certo ou não? E isso, ó, eu vou somar com os sinais. Se eu tivesse um terceiro corpo aí sendo colocado em contato junto, simultâneo, aí eu ia falar mais a quantidade de carga do corpo C. Se tivesse um quarto corpo, mais a quantidade do corpo D. Desde que todos sejam tocados, encostados simultaneamente, tá? Agora, depois, o que eu tenho depois? Depois da eletrização, é a quantidade de carga do corpo A, que nós chamamos de Q', mais a quantidade de carga do corpo B, que nós chamamos de QB'. Então, aqui vocês vão pegar agora e falar, ó, o total antes é igual ao total depois. O total antes é somar do A e do B, e o total depois é somar o do A e do B, depois da eletrização. Antes, perceba que a carga do A antes vale 6 coulombs. E a carga do B vale menos 2 coulombs, certo? E a carga do A e do B? Bom, vamos por partes.
Se esses corpos forem diferentes, meninos, se eles tiverem uma área superficial diferente, aí nós vamos ter que aprender a calcular a proporção que a carga vai ter para cada um deles. Por quê? Imagina que você tem uma esferinha aí do tamanho do seu dedinho e uma esferona do tamanho do seu corpo, certo? Onde você cabe dentro dessa esfera. Você concorda que a área dessa esferona, a área na superfície, é muito maior do que a área da esferinha? Então é óbvio que aquela esfera ela comporta mais carga, cabe mais carga elétrica nela, e portanto é óbvio que ela vai ter uma quantidade de carga maior do que a outra pequenininha. É que a outra, por ter um tamanho menor, ela fica com menor carga, mas o potencial elétrico dela acaba sendo igual ao potencial elétrico da grandona. Então vocês vão perceber mais para frente que esse potencial elétrico depende da carga, mas depende também do tamanho do corpo. Então são corpos de tamanhos diferentes, onde as cargas vão ficar em quantidades diferentes, mas elas vão ter o mesmo potencial. Por isso que após a eletrização é o momento onde cessa a troca de cargas entre as partículas, né? A gente não tem mais troca de carga porque atingiu-se o chamado equilíbrio eletrostático. Agora, por enquanto, que a gente não vai estar vendo corpos de tamanhos diferentes, meninos, normalmente eles vão falar que esses corpos são idênticos. Então, aqui, ó, eu vou falar que o A é idêntico ao B. O que significa falar que o A é idêntico ao B? Que se o A é vermelho, o B também vai ser vermelho? Não, não é isso. Que o A é oco, então o B também vai ser oco? Também não é isso. Pode ser oco ou pode ser maciço, não vai mudar para nós. A única coisa que ele vai falar é que o tamanho do A é exatamente igual ao tamanho do B. Em outras palavras, normalmente a gente trabalha com condutores esféricos aqui, certo? Então a gente poderia falar que o raio da esfera A é exatamente igual ao raio da esfera B. E aí, meninos, se eles têm o mesmo raio, se eles têm o mesmo tamanho, a mesma superfície, significa que eles comportam a mesma quantidade de carga, não é verdade? Aí eles têm o mesmo tamanho com a mesma quantidade de carga, significa que os potenciais são iguais. Então os potenciais vão se equilibrar, já que eles têm tamanhos iguais, os potenciais vão se equilibrar exatamente quando as cargas forem iguais. Então a gente vai poder falar que quando temos eletrização por contato entre corpos idênticos, após a eletrização, a quantidade de carga do corpo A vai ser exatamente igual à quantidade de carga do corpo B, com o mesmo sinal, inclusive. Com o mesmo sinal. Isso significa que, já que A' é igual a QB', a gente poderia chamar esse QA', esse QB' de Qzão apenas, não é verdade? Aí olha como que a gente vai resolver esse problema. O QA', então eu vou chamar de Qzão. O QB' é igual a ele, então eu também posso chamar de Qzão. Mas com menos dá menos aqui, né? 6 menos 2 daria 4 coulombs. E Qzão mais Qzão dá um total de 2 Qzão. Aí a gente vai descobrir que esse Qzão é o 4 dividido por 2, que daria 2 coulombs para nós. Isso significa que a carga do corpo A antes da eletrização vai ser 2 coulombs positivo. E, depois da eletrização, né? E a carga do corpo B depois da eletrização também vai ser 2 coulombs positivo para nós. Bom, querem saber uma coisa? Nesse tipo de exercício com corpos idênticos é que eles são do mesmo tamanho, certo? Corpos idênticos não tem necessidade de você ficar justificando com tudo isso daqui não, tá? Não tem necessidade. Porque olha que bacana. Quando você tiver corpos idênticos, em primeiro momento é isso que vai ser cobrado de vocês agora, tá? Quando vocês tiverem corpos idênticos, você vai perceber que basta você somar a carga antes. Então, ó, 6 com menos 2, eu percebo que o total vai ser 4 coulombs, não é verdade? 6 menos 2 dá 4. Você somou o total antes, agora você vai pegar esse total e dividir igualmente pelo número de corpos que você tem. Então você pega 4 e divide por 2 corpos. Dá quanto para cada um? 2 coulombs para cada um. Se você tivesse 9 coulombs no total antes, se tivesse 3 corpos, você divide 9 por 3. Quanto que dá para cada um? 3 coulombs positivo para cada um. Se tivesse menos 20 coulombs no total e tivesse 5 corpos, idênticos, você ia pegar o menos 20 e dividir por 5. Ia dar quanto? Menos 4 coulombs para cada um. Isso é a eletrização por contato para nós, certo? E aí, olha que bacana. Aqui é importante vocês entenderem que na eletrização por contato, após a eletrização, os corpos ficam com sinais iguais. Olha só que interessante. Somente nela, ou seja, eletrização por contato, ocorre isso. Certo? Uma linguagem bem popular aí, ó. O único tipo de eletrização que após a eletrização os corpos ficam com o mesmo sinal, senhores, é na eletrização por contato para nós.
Tranquilinho? Então agora a gente vai poder voltar e tentar finalizar aquele exercício extra que eu coloquei aqui em cima. Olha que bacaninha. Que eu coloquei para vocês aqui. Vamos analisar no item B agora? Olha só, item B. Na eletrização por contato, que a gente acabou de falar, os corpos devem estar inicialmente neutros. Meninos, se eles estiverem neutros inicialmente, pode ser, se eles forem do mesmo tamanho, inclusive, eles nem vão ter que trocar carga, porque os dois já estão em equilíbrio eletrostático. Já estão neutros com a mesma carga, com o mesmo número de elétrons, o mesmo número de prótons os dois são idênticos, não tem diferença de potencial. Então, não é obrigatório eles estarem neutros, né? Pode ter eletrização por contato com os corpos neutros? Pode, desde que eles sejam de tamanhos diferentes. Sendo de tamanhos diferentes, nós teremos potenciais diferentes. Aliás, no caso de neutro, a gente nem vai ter eletrização, né? Porque a carga é zero para um, a carga é zero para o outro, e aí o potencial vai ser zero. Então, aqui no item B, ele está falso para nós e não existe eletrização nesse caso, certo? Agora, só com corpo neutro, né? A gente não pode ter o corpo eletrizado ou só com corpo de cargas iguais? Não, né? Eu acabei de mostrar para vocês aqui que dois corpos com cargas diferentes a gente também consegue ter eletrização, obviamente, né? Olha o item D. Ao colocarmos dois corpos condutores em contato elétrico, sempre haverá troca de elétrons entre eles. Então, pera lá, vamos com calma agora. Dois corpos condutores, então, são condutores, pode ter eletrização por contato. Em contato, beleza. Sempre haverá troca de elétrons entre eles? Não, né? Quer ver que bacana? Se você pegar agora, depois da eletrização, pegar o A com 2 coulombs e o B com 2 coulombs e colocar em contato de novo, vai ter troca de carga entre eles? Não vai, né? Porque nesse caso eles já atingiram o equilíbrio eletrostático. Então, desde que os dois corpos não estejam em equilíbrio eletrostático, senhores, aí a gente poderia afirmar que sim, haverá troca de calor. Mas eu não posso falar que sempre haverá essa troca de calor, não, essa troca de carga elétrica, né? Depende dos potenciais, se eles já estão em equilíbrio ou não. Então, nesse caso, a alternativa D também está falsa. E aí? Na eletrização por contato, a carga final dos corpos sempre será de mesmo valor. Meninos, a gente viu que isso vai ocorrer quando os corpos forem idênticos. Porque se eles forem diferentes, os potenciais elétricos serão iguais, mas as quantidades de carga serão diferentes. A exemplo da bolinha do tamanho do teu dedo e da esfera do tamanho do teu corpo. A esfera comporta muito mais carga do que a bolinha para poder atingir o equilíbrio, né? Então, falar que na eletrização por contato a carga final dos corpos sempre será de mesmo valor? Não. Somente quando os corpos forem idênticos. Então, eu não posso falar que é sempre. Por isso que a melhor alternativa para nós aí ficou a C de fiofó. Fechou, senhores? Vamos agora, então, falar do terceiro tipo de eletrização, que é a chamada eletrização por indução. Então, vamos falar agora de indução eletrostática. A indução eletrostática, senhores, ela é mais tranquilinha, dificilmente vai ter cálculo para você aqui, tá? Normalmente ele não dá os valores do número de elétrons ou do número de prótons que ficou em excesso no corpo. Mas aqui nós vamos ter que tomar cuidado que nós vamos ter duas situações. Olha só, vamos ter dois corpinhos. O primeiro, esse corpo aqui, ele pode ser tanto condutor como isolante. Então, vou colocar aqui, ó. Ele pode ser condutor ou isolante. E esse cara, ele recebe o nome de indutor, porque é ele que vai praticar a ação para nós aqui, beleza? Do outro lado, eu vou ter aqui um condutor, aí obrigatoriamente vai ter que ser um condutor para nós, não necessariamente esférico, tá? Não precisa necessariamente ser esférico, mas eu vou pegar um esférico aí. Nós vamos ter um condutor, e esse daqui tem que ser condutor, não pode ser isolante, tudo bem? E aí eu vou fazer o seguinte, esse condutor eu vou considerar ele inicialmente, ó, com carga igual a zero. Por que que a gente vai falar que a carga dele é zero? Porque eu vou ligar esse condutor na Terra para nós. Olha que bacana. Então eu vou ligar aqui na Terra, ó. E aí dessa forma a gente vai poder falar que o potencial elétrico da Terra vale zero, que portanto o potencial daquele condutor vai ser zero. A gente sempre considera, isso daqui é o chamado fio terra, tá? No bom sentido, obviamente. Então aqui, ó, fio terra. E aí esse fio terra garante que a carga do corpo vai ser igual à carga da Terra. A carga da Terra ela é considerada zero para nós. Na verdade, ela é próxima de menos 600 mil coulombs, tá? É uma carga negativa, mas a gente considera a Terra como referencial
Então, a gente coloca a carga dela como sendo zero. Isso significa que, estando neutro, o condutor também tem carga zero. Mas olha que bacana. Imagine que agora, esse indutor, ele estivesse aqui, ó, carregado de cargas negativas. Como que a gente eletrizou ele assim? Não interessa. Mas ele está cheio de carga negativa. Isso significa que ali, no nosso condutor, aqui do lado esquerdo, onde esse indutor está chegando pertinho, ó, então eu estou aproximando o indutor do meu condutor. Esse condutor ele vai receber um nome. É ele que vai receber a ação. Então ele é chamado de induzido para nós aqui, certo? Então olha que bacana. Esse indutor, ao chegar próximo dele, ele vai ter ali prótons e elétrons em quantidades iguais, não é verdade? Ó, prótons e elétrons em quantidades iguais. Parzinho, vários, né? Eu vou colocar 3 apenas para a gente poder representar, mas serão vários parzinhos de próton e elétron. Só que a hora que esse indutor chega muito próximo, meninos, a concentração de carga negativa aqui é tão grande, que a gente vai poder falar que essas cargas negativas vão se sentir repulsionadas por ela. Vai dar repulsão entre elas. E aí, olha o que acontece. E esse ponto que eu vou colocar para vocês é importante vocês saberem, tá? Para vocês deduzirem qual é o sentido de movimento da carga elétrica no fio. Se a carga elétrica está subindo ou se ela está descendo. Deixa eu só tentar. Aí, agora acho que vai. Eu não posso pegar a esfera. Ah, tá de brincadeira, né, esferinha? Vamos lá, dá um tranquilinho aí. Uma chance. Aí, foi. Agora ele atualizou. Deu tudo bem. Pronto, meninos, depois de muito trabalho, consegui pegar os três elétrons. Olha que bacana. Agora, olha o que acontece. Com o indutor próximo, esses 3 elétrons, eles sentem repulsão entre eles, e aí eles têm um caminho para poder fugir, ó. Todos esses elétrons descem por esse fio e vão embora lá para a Terra. E aí a gente percebe que esse condutor aqui, esse induzido, ele ficou com excesso de cargas positivas na sua superfície. Obviamente que, olha só, se eu pegar, aí agora tem que tomar muito cuidado. Se eu pegar um indutor e levar embora, aqueles elétrons vão se sentir atraídos pelos prótons de novo, e aí eles tendem a subir novamente, de forma que o corpo volta a ficar neutro, certo? Porque está ligado na Terra. Isso se eu levar o indutor embora. Agora, se eu não levar o indutor embora, mas desligar o fio, olha só, tirei o fio. Agora, vocês percebem que esses elétrons não têm mais como voltar para o nosso condutor? Eles foram para a Terra, mas agora não tem como voltar? E se eu pegar o meu indutor e levar embora longe do induzido, agora esse corpo ele vai ficar eletrizado positivamente. Óbvio que as cargas aqui, elas vão se espalhar no nosso condutor, né? Então a gente percebe que elas não vão poder ficar próximas porque dá repulsão entre elas aqui, tá? Então essas cargas, elas vão se espalhar no nosso condutor. Obviamente que não são os prótons que andam, tá? O que acontece, na verdade, é aqui tinha um par próton-elétron, aí esse elétron saiu daqui, forma um parzinho com esse próton e deixou um próton sozinho. E aqui tinha um próton, um par próton-elétron, o elétron saiu daqui, veio com aquele próton que estava aqui, anulou ele e deixou esse próton sozinho. Mas a gente pode pensar dessa forma para poder facilitar a nossa vida aqui e não ficar perdendo tempo nos desenhos, né? Então aqui, meninos, você percebeu que você conseguiu eletrizar esse corpo que inicialmente estava com uma carga zero. Após a eletrização, a gente vai poder falar que agora ele ficou com uma carga que eu vou falar que é positiva, maior que zero. Pô, mas qual vai ser a carga dele? A carga dele você só consegue descobrir se o cara falar quantos prótons em excesso ficou aqui ou quantos elétrons em excesso ficou aqui, certo? Mas normalmente eles não falam de quantidades para você ter que calcular, ele só quer saber o sinal. O segredinho aqui é muito simples. Na eletrização por indução, após a eletrização, os corpos ficam com os sinais diferentes. E sempre vai ser assim. Porque eu coloquei aqui para vocês que o único que fica com sinais iguais ao contato na eletrização por atrito são sinais diferentes. Na eletrização por indução, também os corpos ficam com sinais diferentes. Então, e a quantidade de carga? Eu posso falar que é igual no indutor e no induzido? Também não, a não ser que ele dê a quantidade de prótons e elétrons em cada um deles, aí você vai poder calcular e falar se é igual ou não. Mas fora isso, meninos, a única coisa que a gente pode afirmar é que se o indutor é negativo, o induzido fica positivo. Se o indutor é positivo, o induzido ficaria negativo para nós aqui. Fechou, senhores? Vamos pegar um exercício extra aqui? Espera lá. Olha que bacana esse daqui, ó.
Duas esferas metálicas, muito leves, estão penduradas por fios perfeitamente isolantes, em um ambiente seco, conforme mostra a figura a seguir. Uma barra metálica positivamente carregada é encostada em uma das esferas e depois afastada. Após o afastamento da barra, qual deve ser a posição das esferas, sabendo que a carga inicial delas é nula? Então, olha só que bacana, meninos. Eu peguei esse exercício para poder mostrar para vocês o que acontece se ele não encostasse. Olha só o que ia acontecer. Se ele não encostasse, se essa barra aqui positiva chegasse só próximo das duas esferas metálicas, portanto elas são condutoras, olha o que ia acontecer. Aqui ele ia atrair elétrons do lado desse corpo, certo ou não? Então ia ficar eletrizada a bolinha da direita. E ele ia repelir os prótons, porque os iguais dá repulsão para nós, ó. Ele ia repelir os prótons lá do lado esquerdo. Então a gente percebe que a bolinha da esquerda ia ficar eletrizada positivamente. Isso seria a eletrização por indução. Se por algum motivo eu conseguisse agora pegar essa bolinha, sem levar esse cara embora, tá? Deixando o carinha aqui do lado. Pegar essa bolinha e separar da bolinha da direita, eu ia trazer ela para cá, ela ia estar eletrizada positivamente. E aí, essa bolinha, eu ia trazer também, mas não colocar em contato, ela ia estar eletrizada negativamente. Então agora vamos pegar essas bolinhas e fazer isso? Olha só que bacana. Se eu pegasse as duas bolinhas e trouxesse separadamente e colocasse uma distante da outra, então vou colocar um traço aqui para indicar que elas estão distantes, a da esquerda ia ficar eletrizada positivamente e essa carga iria distribuir na superfície dela dessa forma. Se tivesse 4 prótons, 5, não interessa quantos, tá? Já na outra da direita, ela ia ficar eletrizada negativamente e as cargas iriam se distribuir desta forma também para nós. E as cargas ficariam desse jeito, caso essas duas partículas aqui elas fossem separadas e levadas muito distantes umas das outras, tá? Agora, se elas fossem separadas, ou seja, tirasse do contato que nem está lá, mas deixasse próximos uma da outra, uma próxima da outra, deixasse elas próximas aqui, né? Aqui, meninos, as cargas elas não iam ficar dessa forma. Sabe por quê? As cargas positivas, elas iam se atrair com as cargas negativas do outro lado, ó, da outra esfera. E as cargas negativas, obviamente, que elas iriam se atrair com as cargas positivas daquele lado. Lembre-se, são duas esferas metálicas, elas são condutoras. Isso significa que após a eletrização, a eletrizou aqui, separei uma da outra. Se eu colocar uma delas separadas da outra, mais próxima uma da outra, as cargas positivas irão se atrair com as cargas negativas. Então você percebe que elas vão se acumular dos lados onde elas estão próximas aqui. Agora, se eu levar elas distantes uma da outra, ou seja, tem uma separação entre elas e elas não interagem uma com a outra, aí as cargas positivas irão se distribuir uniformemente no corpo, assim como as cargas negativas também irão se distribuir uniformemente. Então toma cuidado na indução, porque após a indução, se você for ter dois corpos, como aconteceu aí, né? Esses dois corpos, se eles ficarem próximos, a configuração das cargas nela é uma, que nem eu coloquei ali embaixo. Se elas estiverem muito distantes uma da outra, a configuração é outra. Fechou? Agora vamos analisar o que o exercício fala. Olha que bacana. Na verdade, aqui ele vai fazer uma eletrização por contato, né? Ó. E nessa eletrização por contato, como aqui a carga é neutra, é nula desses corpos, né, eles estão inicialmente neutros, não é isso que acontece, tá? Mas é como se um pouco dessas cargas positivas fosse lá para essas duas esferas. Viu? Mas as cargas positivas não se movem exatamente. Então o que acontece, na verdade, é o seguinte. Como tem muita carga positiva aí, ó, esse par próton-elétron, esse elétron vai se sentir atraído com aquele corpo positivo. Então, esse elétron sai daqui, ó, e vem aqui para esse corpo, largando um próton sozinho. Depois, um outro parzinho próton-elétron, que está aqui, aquele elétron percebe que tem bastante carga positiva daquele lado e se sente atraída. Então, ele vai lá para aquele condutor. E aí larga um próton sozinho. E assim por diante, ó. Aqui teria um outro parzinho próton e elétron. O que vai acontecer? Esse elétron vai se atrair com aquele corpo que está muito positivo e aí vai largar um próton sozinho. E aí, de novo, aqui eu teria um próton e um elétron formando um parzinho. E aí, esse elétron ia se sentir atraído com aquelas cargas positivas em grande quantidade e ele iria se posicionar lá no corpo. E aí, a gente percebe que aqui ia sobrar um próton sozinho e assim por diante, né? Dependendo de quantos elétrons saíssem das bolinhas e fosse para o bastão, é o número de prótons que iria se manter em excesso no corpo. Bom,
Se eu desligar esse contato, que é o que ele fala, ó, olha só que bacana. Uma barra metálica positiva carregada positivamente é encostada em uma das esferas e depois afastada. Então ele leva para bem longe. Então vamos esquecer esse corpo aqui, que ele não está mais aqui, certo? Aí o que a gente percebe? Que agora esse corpo ficou eletrizado positivamente e esse corpo também ficou eletrizado positivamente. Isso significa que agora dá repulsão entre eles. E se dá repulsão entre eles, a gente tende a ter uma força de afastamento aqui entre as esferas. Como ele garantiu no texto que são esferas muito, muito, muito leves, essa força elétrica vai ser suficiente para movimentá-las. Isso significa que uma esfera, ó, presa no fio, ela vai fazer isso, ó, vai subir aqui. A outra esfera, também presa no fio, vai fazer a mesma coisa, ó. Ela também vai subir aqui, ó. E aí a gente vai ficar com duas esferas eletrizadas positivamente, mesmo sinal, dando aí, no caso, uma repulsão entre elas, porém, estando elas eletrizadas positivamente. Então, a gente vai poder afirmar aqui que a carga elétrica dessa e a carga elétrica dessa ficou positiva. Então, a gente percebe aí que aonde elas vão ficar positivas, o item E está errado nessa esfera da direita, o B está errado nas duas, a C está errada nas duas. E a D, falando que elas ficam neutras, também está errado. Só sobrou para nós a alternativa A. Fechou? A alternativa E, senhores, mesmo que ficasse desse jeito, estaria errada também, porque positivo com negativo teria que dar atração, né? Elas iam se aproximar e voltar a ficar da maneira que ele colocou no item C. Mas o que ocorre aí para nós não está explicado no item C para nós. Fechou, meninos? Belezinha nesse? Vamos para mais um extra? Olha só. Duas esferas metálicas iguais, A e B, estão carregadas com cargas QA 76 microcoulombs positivo e QB 98 microcoulombs positivo, respectivamente. Inicialmente, a esfera A é conectada momentaneamente ao solo através de um fio metálico. Em seguida, as esferas são postas em contato momentâneo e mantidas isoladas do solo. Calcule a carga final da esfera B. Vamos dividir por etapas. Olha que bacaninha. Por etapas, que nem Jack fazia, por partes. Então, ó, primeira parte, segunda parte e terceira parte. Eu vou pegar duas esferas, pegar uma azul e uma cinza. Vou diminuí-las, deixar pequenininhas, tá? Para não ocupar espaço aqui para nós. E eu vou ter isso daqui, ó. Esfera A e esfera B. A priori, olha o que ele está falando para nós. A esfera A tem uma carga de 76 microcoulombs. Então, vou colocar aqui, ó, 76 micro. Lembra que esse micro é um 10 a menos 6, tá? E a carga B tem uma carga de 98 microcoulombs. E aí ele fala que, inicialmente, a esfera A é conectada momentaneamente ao solo, ou seja, é o fio terra aqui, indicando que agora ela vai entrar em equilíbrio com a Terra. Lembra que a carga da Terra é zero? Então, após essa eletrização, a gente vai poder falar que o corpo A ele vai ficar com uma carga diferente. O B a gente não mexeu, então o B continua a mesma coisa. Mas o A, que tinha essa carga de 76 microcoulombs antes da eletrização, agora ele vai ficar com uma carga que eu vou chamar de Q' que vale zero. Porque ele vai tender a entrar em equilíbrio com a Terra, certo? E como a carga da Terra é zero, a carga do corpo vai ficar zero. Então esse corpo A perde essa carga dele. Ok? E olha que bacana, hein? Às vezes aqui ele pergunta qual é o movimento da carga elétrica no fio, né? Você vai falar, a carga do corpo A desceu, negativo. Lembre-se que aqui a carga é positiva. Se a carga é positiva é porque ele tem excesso de prótons, não é verdade? Ó, tem prótons em excesso aqui. Isso significa que para esses prótons se anularem e a carga ficar zero, elétrons da Terra vão subir para o corpo A. Aí sobra um elétron aqui, anula esse próton. Sobe mais um elétron, anula esse próton e assim por diante. Então, na verdade, aqui, perceba que a carga negativa é quem está subindo o fio, nesse caso, certo? Bom, feito isso agora, ele fala, em seguida, as esferas são postas em contato simultâneo e, ao mesmo tempo, mantidas isoladas do solo. Então, agora não estão ligadas mais à Terra, mas é colocado em contato entre elas. Mas, olha que bacana, ele não garantiu que são duas esferas metálicas iguais? Meninos, acabou. Para resolver esse problema, você vai fazer o seguinte, ó, a somatória da quantidade de carga total antes, eu sei que tem que ser igual depois, não é verdade? Só que aí você vai fazer de forma mais simples, ó. Quanto que eu tenho no total antes? Antes é 98 mais zero. Quanto que dá isso daqui? Dá 98. Esses 98 coulombs, ó, que é o que eu tenho total que eu tenho que ter depois, os 98 microcoulombs, como as esferas são idênticas, eu vou dividir igualmente para cada uma delas.
Se eu vou dividir 98 por 2, significa que a carga da esfera A e a carga da esfera B, elas vão ser exatamente iguais umas às outras, porque elas são idênticas, né? Então, vou colocar aqui, ó, a carga da esfera A, que eu vou chamar de Q2', e a carga da esfera B, que eu vou chamar de QB', vão ser exatamente iguais. É o valor que eu tinha antes, 98, dividido pelo número de esferas de corpos idênticos, que no caso são 2. Isso significa que essa quantidade de carga vai ficar 49 microcoulombs para nós. Então, a carga da esfera B em microcoulombs vale 49 microcoulombs, assim como da esfera A, né? Já que nesse caso elas são idênticas. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.